paz do Senhor, um bom dia, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos encerrando um trimestre maravilhoso, onde nós estudamos a soberania de Deus na direção da vida do seu povo. Essa semana, ouvindo um devocional e uma palavra que eu sempre tenho dito e colocado no meu dia a dia: o céu não está em crise. O mundo pode estar, mas o céu não está. Jesus continua sendo o mesmo. Ele continua cuidando dos seus, cuidando da igreja, cuidando de mim e de você. E nesta manhã, o pastor já leu a referência, da nossa lição em Esther, mas eu quero ler um outro texto para complementar, nos ajudar a entender a questão dessa serva de coragem. Um outro exemplo de uma ordenança bíblica. Josué, capítulo 1. Quero ler com vocês do versículo 5 ao 9. Josué, capítulo 1, do versículo 5 ao 9. Que diz assim: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Isso é o Senhor falando com Josué. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, e não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte, corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Olha que texto maravilhoso, olha que promessa para as nossas vidas. Se nós vamos falar de Esther, uma mulher de coragem, uma serva de coragem, quero citar a questão da obediência que o Senhor fala a Josué e a respeito do chamado que Deus tem para a vida dele. Esse chamado de sermos corajosos, de enfrentarmos, é para todos os discípulos de Cristo. É para mim, é para você, é um chamado para nós vivermos uma vida não só de coragem, mas de sabedoria. Porque uma vida de sabedoria, ela está inserida na obediência. Se nós lermos lá 2 Timóteo 1,7, ele vai dizer: eu não te dei um espírito de medo, mas um espírito de poder. O Senhor, nesta manhã, ao nós resumirmos tudo que nós estudamos durante esse trimestre, o que ficou marcado no meu coração é o seguinte: você foi chamado para viver este tempo. Assim como Esther foi chamada para viver o tempo a qual ela estava inserida, ali no meio do povo, na fortaleza de Suzã, nós também fomos chamados para viver este tempo. E como nós fomos chamados para viver este tempo, a palavra que o Senhor nos dá é a seguinte: tenha coragem, tenha bom ânimo, não desanime. Esther, o contexto histórico de Esther nos mostra que ela estava em uma terra estranha, como o pastor disse, em um período de escravidão da nação de Israel. Mas Esther nos mostra um grande exemplo: ela não abriu mão de suas crenças e valores. Por mais que o livro de Esther não cite o nome de Deus, nós estamos vendo em todo o tempo o Senhor trabalhando em cada ação e em cada atitude. Esther não abriu mão daquilo que ela havia aprendido ainda quando criança. Ela observava os princípios de Deus em cada uma das suas atitudes. Irmãos, coragem está relacionada à obediência. É isso que nós acabamos de ler no livro de Josué. Coragem está alinhada à comunhão e à intimidade, principalmente ao Espírito Santo. Coragem não é ausência de medo, não é.
Coragem não é você não ter medo de nada. Coragem é você conhecer qual é a vontade do seu Pai para o tempo a qual você está inserido. E o melhor de tudo, ao ter conhecimento destas verdades, você precisa trazer ela ao coração daqueles que estão à sua volta. São verdades que precisam ser solidificadas no nosso meio. O nosso Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e continuará sendo o mesmo eternamente. Nada mudou. Ele ainda tem o controle do universo na sua mão. E esse é um exemplo a ser seguido. Esther, diante do levante, diante da armadilha do inimigo, diante da situação, do eminente caos que ela estava vivendo, ela nos dá um exemplo grande demais em como não andar como o mundo anda, em como não andar de acordo com o sistema que o mundo põe para nós. E é sobre esses exemplos que eu quero ver com vocês sobre esse texto, sobre a palavra de Deus. Quais são os exemplos que Esther nos dá? Primeiro exemplo, vem do nosso interior. O que vem do nosso interior? O nosso caráter excelente. Esther expressou no momento certo quem era ela em seu interior. Todo discípulo de Cristo almeja alcançar a estatura do varão perfeito. Eu almejo, todos nós almejamos. A nossa caminhada aqui é todos os dias buscando: Senhor, me faz melhor, Senhor, me aperfeiçoa, Senhor, cada dia mais eu posso estar no seu propósito. Nós estamos sempre procurando ser obreiros aprovados. Mas nós precisamos reconhecer, irmãos, o seguinte: existe um levante, existe um inimigo, existe uma atmosfera mundana que em todo tempo busca nos afastar deste caminho, busca nos afastar deste alvo. E é isso que Esther nos ensina aqui: reconhecer que em determinado momento a nossa luta é totalmente espiritual. Ela não é deste mundo. Sabe por que o inimigo em todo tempo tenta roubar de nós esse caráter excelente? Porque nós precisamos expressar o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo, ele é confiabilidade, ele é honestidade, ele é integridade, ele é transparência. E quando um de nós tropeçamos, somos alvo de escárnio, somos alvos de levantes. Por isso que em todo tempo nós precisamos entender que buscar o caráter excelente é lutar contra as hostes de Satanás. Esther, irmãos, além de uma beleza exterior, como nós lemos, que quando ela chega diante do rei, o rei a ama e a faz, rainha, ela tinha uma beleza interior que expressava a sua fé verdadeira. Oh, aleluia! Provérbios 4, 23 diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Eu vou te fazer uma pergunta, e eu quero que você reflita aí na sua casa. O que tem dirigido os seus pensamentos? O que tem saído da sua boca? Aqui Salomão está dizendo, o que você pensa, assim é a sua vida, dirigida pelos seus pensamentos. Como anda o seu interior? O seu interior está cheio de dúvidas, cheio de angústia, cheio de medo, cheio de notícias ruins. Como é que anda o seu interior? O caráter excelente, aquilo que vem do nosso interior, precisa expressar o caráter de Cristo. Lá em Mateus 5, Jesus nos vai dizer: bem-aventurados limpos de coração. O que o Senhor está querendo nos dizer aqui? É as pessoas que têm bons pensamentos. Bons pensamentos. Nós estamos vivendo dias, irmãos, que não dá nem para ligar a televisão, que não dá para você parar para ouvir uma notícia no rádio.
canalize os seus pensamentos para a palavra da verdade, que te diz: eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar, eu vou continuar do seu lado. Oh, aleluia! E ter, irmãos, um caráter excelente é diferente de carisma e reputação. Carisma é a habilidade que eu e você temos de atrair pessoas à nossa volta. É a habilidade que nós temos de sentar, conversar, interagir numa roda. Reputação é o que as pessoas pensam de você, é o que as pessoas veem a seu respeito. Agora, caráter é o seu interior. Caráter é o que Deus sabe sobre você. E sabe o que mais me admira, irmãos? Quando eu estudando essa lição, estudando sobre a questão do caráter, que para nós sermos corajosos, nós precisamos ter caráter. É que Deus, conhecendo o meu interior, Deus conhecendo o meu caráter, Ele ainda me ama. Ele ainda decide lutar as minhas causas. Ele ainda decide estar do meu lado. Mesmo sabendo das minhas falhas, mesmo sabendo dos meus pecados, mesmo sabendo como sou medrosa, o Senhor ainda continua te amando. Mesmo o Senhor sabendo quem é você, sabendo das suas fragilidades, o Senhor ainda continua te amando. Outra lição que eu tiro aqui desse texto de Esther: propósito. Irmãos, nós precisamos internalizar isso na nossa vida. Tudo Deus criou por meio de Cristo e para Cristo. O dia que nós entendermos, irmãos, que a nossa vida aqui na terra tem um propósito, nós nascemos por um acaso, e que o nosso propósito está inserido em Jesus Cristo, irmãos, nós vamos começar realmente a expressar a glória de Deus. Provérbios 19:21 vai dizer que há muitos planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor permanece. O Senhor não abre mão de você. O Senhor não desiste de você. A passagem do filho pródigo diz que quando o filho pródigo virou a estrada, lá estava o pai, o esperando. Assim é o Senhor Jesus. Ele só espera que nós entendamos que os nossos propósitos precisam estar alinhados com a vontade de Deus. Devemos viver, irmãos, aqui neste mundo de acordo com a vontade de Deus. E pare de dizer que o tempo do passado era melhor. Não, irmãos, o tempo bom é hoje. O tempo do passado foi bom para quem viveu no passado. Trouxe base para o que nós estamos vivendo hoje. O tempo bom é o hoje. Nós estamos em um devocional, em um grupo de amigos, e uma frase que marcou essa semana, do Rick Warren, diz o seguinte: o propósito de sua vida é muito maior que sua realização pessoal, sua paz de espírito, maior que sua família, sua carreira, seus ambiciosos sonhos e aspirações. Nossos olhos ainda não viram qual é o propósito do Senhor para as nossas vidas. E eu quero te animar nesta manhã. Eu quero que você se encha de coragem para viver esse propósito. Você está aqui no planeta Terra. Você sobreviveu à sua gestação, você sobreviveu às doenças da primeira infância, você passou pela adolescência, você chegou à fase adulta, constituiu família, está passando por uma pandemia e está aí. Há um propósito de Deus em tudo isso. É para esse tempo que você foi chamado, é para este tempo que você nasceu. Você não é um acaso do universo. Outra lição que eu aprendo com Esther: eu preciso fazer a diferença. Eu não posso ser mais um no meio da multidão, apenas mais um no meio da multidão. Eu preciso ser um no meio da multidão. Eu preciso ser a luz, eu preciso ser o sal da terra. Parece tão enorme. Não, irmãos, eu preciso ser luz dentro da minha casa, eu preciso ser o sal no meu trabalho, eu preciso ser luz para os meus vizinhos. As pessoas precisam ver Jesus em nós.
Lá em Lucas 18, lá na passagem do jovem rico, Jesus vai dizer o seguinte: vai, vende tudo que tem, vem e me segue. Porque ele já cumpria todos os mandamentos, mas Jesus sabia o que ia no coração. Jesus sabia o que dominava aquele jovem. Então o que faz a diferença, irmãos, é a entrega total. E a Bíblia vai dizer que o jovem vai embora triste, porque ele era um homem muito rico, e não era isso que ele queria fazer. Quando nós, irmãos, entendermos que o nosso caráter está alinhado com o nosso propósito, automaticamente nós começamos a fazer a diferença aonde nós estamos inseridos. Quando nós deixamos, irmãos, tudo aos pés do Senhor Jesus. Tem um hino da harpa que diz assim: quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Esta é a manhã que o Senhor Jesus está te convidando para deixar tudo no altar dele. Porque o momento em que você deixar tudo no altar dele, automaticamente a sua vivência diária expressará o propósito de Deus na sua vida. Oh, aleluia! Tudo que você fizer, todas as suas ações, suas palavras, suas atitudes, representará a graça de Jesus, independente do lugar que você estiver. No tópico 2 da lição, ele diz que nós precisamos escolher ser diferente. O que é escolher ser diferente, irmãos? É a escolha que eu e você fazemos diariamente. Eu escolho viver o sobrenatural de Deus. Sabe qual é o nosso maior problema, a nossa maior dificuldade, irmãos? É que nós usamos a nossa história de tropeços, de fracassos, para determinar o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos cansados de ver nos jornais: não, é porque foi abandonado pelo pai, foi abandonado pela mãe, né? Sofreu violência, sofreu abuso, né? Está sofrendo agora. Não, irmãos. Ser diferente é eu entender que o meu passado faz parte da minha história, mas não determina quem eu sou hoje. Hoje eu escolho viver diferente de tudo que eu vivi lá atrás. Hoje eu escolho largar mão do abuso. Hoje eu escolho largar mão do abandono. Hoje eu escolho deixar para trás aquilo que me magoou, para viver a escolha, a decisão de ser diferente. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia é muito clara. Lá no capítulo 2 de Esther, o versículo, acho que 15, vai dizer que chegou o tempo de Esther. Deixe-me ver aqui se é o 15 mesmo. Exatamente. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável, sugeriu. Esther causava boa impressão a todas as que viam. Quando chegou a vez, todos nós temos a oportunidade de mudar a rota da nossa história. Todos nós, em todo tempo, irmãos, há um caminho de escape. Deus sabia o que estava por vir naquele tempo, naquele lugar, para aquele povo. Deus sabia, irmãos. Deus precisava de alguém de coragem, colocado no meio do inimigo. Então para de dar desculpa por essa vida que você está vivendo. Posicione-se, decida ser diferente. Chegou
a sua vez. Chegou a sua vez. O caminho de escape está pronto. Irmãos, eu tenho um desânimo de gente que vive andando, olhando pelo retrovisor, que não tira os olhos do retrovisor. A minha paciência é muito curta com esse tipo de gente. Eu tenho pedido graça, Senhor, me ajuda. Eles também precisam do teu amor, mas eu não tenho muita paciência. Pessoa que vive de passado, pessoa que vive lambendo ferida, nunca deixa a ferida cicatrizar. Esther poderia ter falado para Mardoqueu: peraí, acabei de chegar aqui no palácio, ninguém sabe que eu sou judia, vai você cuidar e deixar eu quietinha aqui. Não, ela assumiu. Ela não olhou para trás, ela olhou para frente, na possibilidade de ousar sonhar. Então, irmãos, não murmure. Ao decidir ser diferente, abra mão da murmuração. Joyce Meyer diz que murmuração nos faz permanecer no deserto. A murmuração nos impede de adorar, porque enquanto nós murmuramos, irmãos, é impossível adorar a Deus. O murmurador, ele já levanta de manhã reclamando de algo que não está bom. Esther não fez isso. Esther não foi assim. Ela não murmurou. Ela não fugiu da prova. Ela não abriu mão. O pastor até citou aqui o exemplo de Davi, e eu coloquei aqui. Se Davi, irmãos, tivesse fugido de Golias, quem seria Davi? Ele não teria entrado para a história. Se Esther tivesse se escondido atrás do seu nome, atrás da sua identidade que ninguém sabia, ela teria fugido. Eu ouvi alguma frase essa semana dizendo o seguinte: que a prova, ela não vem para nos punir. A prova não é punição de Deus. A prova é escola. A prova é uma disciplina, a qual nós precisamos alcançar o objetivo. Deus não vem te punir nas situações difíceis a qual você está enfrentando, não. Ele está te ensinando a confiar plenamente nele. Ele está te ensinando a crescer, a amadurecer. Para quê? Para que você possa dar frutos, para que você possa frutificar, para que as pessoas olhem à sua volta e digam: ali vai alguém que emana a presença de Deus. É isso que o Senhor espera de nós, irmãos. Então não murmure, decida ser diferente. Não murmure e não fuja da prova. Quando você não murmura, não foge da prova, automaticamente você se torna alguém valente. Seja valente. Hebreus 11:34, a parte B vai dizer o seguinte: eram fracos, mas se tornaram fortes. Eu sou fraca. Determinados momentos, não vou dizer para os irmãos não, a gente cambaleia mesmo. Determinados momentos você não tem força nem para orar. Você fica como Ana, murmurando. Mas é nessas horas que nós precisamos dizer: eu sou forte. Não porque eu posso, mas porque Jesus já levou a minha fraqueza lá na cruz. Aleluias. Aleluias. Devemos ser fortes, irmãos, diante do inimigo. O inimigo precisa olhar para mim, para você, e ver a luz de Jesus Cristo sendo representada em nós. Joel 3 diz: o fraco deve dizer que sou forte. Diz aí na sua casa agora: eu sou forte, porque Jesus me fez forte. É hoje, irmãos, que nós precisamos declarar que nós somos fortes. Porque problemas no mundo tereis aflições. Todos nós temos, irmãos. A hora que você vencer esse, o Senhor vai trazer outro. Outra situação difícil vai chegar às suas mãos, porque nós estamos aqui de passagem, nós estamos num processo de aprendizagem constante. Para de olhar, irmão, só para os problemas.
Já viu quando você começa a olhar para um problema, você olha, ele é um probleminha desse tamanho, mas quanto mais você olha, quanto mais você absorve aquilo, quanto mais você fala, quanto mais você reclama daquilo, maior ele vai se tornando. Mais difícil de suportar e de carregar ele é para nós. Devemos ser fortes, irmãos. Na batalha, seja valente. Como? Exemplos de gente vitoriosa você tem um monte. Exemplo de pessoas que venceram as batalhas você tem várias. Enquanto eu estudava essa semana, vendo um exemplo de alguém muito valente, muito forte, não vou nem ousar falar o nome, ainda mais que o pastor fala inglês, mas quem traduziu a Bíblia para o inglês, foi perseguido, foi preso, e em um dos seus julgamentos ele disse o seguinte para quem o julgava: vocês não estão julgando a minha pessoa, vocês estão julgando a verdade estabelecida em Deus. Seja forte, irmãos. O levante não é contra a sua pessoa, mas contra a essência de Cristo que transborda dentro de você. E Ele não vai te abandonar. Aí você pode perguntar, irmã Alessandra, mas diante do que nós estamos vivendo, nós estamos orando e muitas das nossas orações não estão sendo respondidas. Não estão sendo respondidas de acordo com a minha vontade, mas de acordo com a vontade de Deus, ela permanece. A vontade de Deus não mudou, irmãos. A vontade de Deus ainda é a mesma. A gente ora, a gente pede, mas coragem, valentia é uma decisão. Eu escolho ser valente. Ainda no contexto dessa história, né, quando Esther decide ser valente, a Bíblia diz que ela fala que ela vai até o rei. Eu vou até o rei. Se tiver que morrer, morrerei. Se tiver que perecer, perecerei. Ela foi valente naquela hora. Ela sabia que a vida dela estava em risco, mas ela foi valente. E quando ela se torna valente, ela ousa sonhar. Não abra mão dos seus sonhos, meus irmãos. Como eu tenho visto nos últimos dias pessoas que simplesmente estão sobrevivendo um dia de cada vez. Não ousam mais sonhar, não planejam o futuro, não conseguem enxergar o dia de amanhã, não conseguem fazer planos. Esther sabia do risco eminente que ela poderia ter ao adentrar na presença do rei, mas ela ousou sonhar que o rei estenderia para ela o cetro. E aí eu vou lá para o Salmo 37:4. Deleite no Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o seu coração. Oh, aleluia. Deleite-se em viver os propósitos de Deus, deleite-se em viver plenamente o seu chamado, e veja o Senhor conceder aquilo que deseja o seu coração. Mas não pare de sonhar, não tenha medo de sonhar, ouse tornar os seus sonhos realidade, amados. Ouse. Irmãos, Esther viveu todos os extremos, de órfã a rainha, de pobre a rica. Ela viveu todos os extremos. Quando a gente para pensar, você fala, meu Deus, coitada. De alguém que ninguém conhecia para a esposa do rei, alguém famosa. Mas ela não se apegou a estas coisas terrenas, porque ela sabia que os sonhos dela estavam pautados na fé que ela tinha. Fé para viver o sobrenatural. Mesmo sofrendo, irmãos, mudanças sociais, mudanças psicológicas, porque Esther sofreu. Ela não tinha sido preparada para ser rainha, e de repente ela foi colocada lá. Ela tinha sua identidade em secreto. O palácio não sabia que ela era judia, mas as convicções dela não mudou, irmãos.
nós não podemos mudar diante do levante do inimigo. A minha certeza, a minha fé certeira de que se tudo neste mundo acabar, ainda há um lugar para mim preparado lá no céu. Ainda há um lugar, irmãos. Se o meu pai e a minha mãe me abandonar, se os meus filhos me abandonarem, se eu ficar sozinha neste mundo, mesmo assim eu ainda posso contar com Deus. Ele não vai me abandonar. E o que me enche de alegria, irmãos, é que quando o Senhor não nos abandona, Ele coloca pessoas à nossa volta para nos ajudar. Nós nunca estamos só. Nunca. Deus vai levantar um amigo, vai levantar um pastor, vai levantar um vizinho, um colega de trabalho, um parente. O Senhor sempre vai levantar alguém para nos ajudar a caminhar, para nos ajudar a ser valente, para nos ajudar a ousar sonhar. Sempre, 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 sempre. Irmãos, e é tão maravilhoso quando a gente olha o contexto histórico de Esther, que o livramento que o Senhor dá ao povo através da vida da rainha Esther é celebrado até hoje. A festa do Purim é o celebramento do livramento de Deus para aquele povo. Será que nós estamos hoje, num tempo tão difícil, sendo motivo de celebração para as pessoas lá fora? Será, irmãos? Quais são seus sonhos? Eu quero te convidar neste momento. Anote aí agora, pega uma caneta, anote aí. Quais são os seus sonhos? Nós aqui do American 2 fizemos o nosso Projetando 2021. E ontem eu folheava ele e eu dizia: Senhor, algumas coisas não se cumpriram, mas eu ainda acredito que a tua promessa, ouse sonhar. Ouse sonhar, escreva aí agora quais são os seus sonhos. E o melhor, escreva aqueles que você sabe que é impossível de acontecer no presente momento. Sabe por quê? O que pode acontecer no hoje é muito simples, mas quando você começa a acreditar no sobrenatural de Deus, Deus começa a agir. Porque aí você sai do centro e diz: Senhor, és tu. Direciona, Senhor Jesus. Direciona, Senhor Jesus. Outra dica que eu tenho para te dar: se afaste de pessoas pessimistas. Por um determinado momento, seja recluso, você e o teu pai. Se você está com medo, se a força saiu de você, se você não está tendo coragem, se afaste de pessoas pessimistas. Pare de ouvir notícias ruins. Comece a declarar quem é você. Quais são os pensamentos que Deus tem a seu respeito? O que Deus diz sobre você? Salmo 139 diz que de uma forma terrível e maravilhosa nós fomos formados. Quem é maravilhoso? Eu e você. De uma forma maravilhosa nós fomos formados. Então os sonhos levam ao realizar. Não pare de sonhar. Não pare. Porque Deus ainda é Deus. Caminhando para o final dessa nossa lição, com essa mulher virtuosa, o que eu e você aprendemos? O que eu e você aprendemos diante de tudo que nós estudamos durante 3 meses no livro de Esther? Primeira lição, irmãos: não podemos ser egoístas. Não podemos ser egoístas. Esther não usou. Esther não foi egoísta. Esther pôs a sua vida em risco para salvar uma nação inteira, para salvar um povo, né? Em todo momento ela não pensou só em si. O mundo aí fora está dizendo: viva você primeiro, se sobrar dê para os outros. Irmãos, nós estamos num mundo tão arraigado dessas coisas terrenas, que diante de uma situação difícil, a gente pensa primeiro em mim, depois no meu grupo, na minha família, no meu clã, na minha igreja. Mas a lição de hoje está nos chamando, irmãos, a pensarmos como o reino.
Lá no céu, irmãos, não vai ter um lugar para você, um lugar para o fulano, um lugar para a igreja tal. Não, irmãos. Lá no céu nós seremos um só povo, louvando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Nós precisamos parar desse pensamento micro, pequeno, e começar a pensar como reino. Como reino, irmãos. E o nível do reino é esse, irmãos, é um desafio para vivermos fora do egoísmo, mas para vivermos amando ao próximo como a nós mesmos. Outra lição que eu aprendo com Esther: jejuar no palácio. Jejuar não é de tão difícil, irmãos. Você sai da sua casa, decide ficar até meio-dia sem café, você trabalha o dia inteiro. Quando você vê, já deu meio-dia, você já está indo para casa. Mas jejuar no palácio, jejuar no meio da bonança, jejuar no meio das iguarias, não é fácil, irmãos. Mas Esther faz isso, ela abre mão do tempo bom. Incrível, irmãos, ela não faz isso sozinha, ela coloca as mulheres dela para fazer junto com ela. Mais uma vez volta a questão, nós precisamos pensar como reino. A bênção não é só para mim, é para todos à minha volta. E incrível, irmãos, que a gente é acostumado a jejuar quando a gente está no deserto, não é? Quando as coisas estão ruins, quando o levante está grande, quando a batalha está difícil, quando a doença chega, a falta do emprego, a gente começa a jejuar. Mas aqui nós vemos o contrário. Começa a jejuar quando você está no palácio. Começa a jejuar quando as coisas estão boas. Por quê, irmãos? Vai semeando. Porque enquanto nós jejuamos, irmãos, nós quebrantamos a nossa carne. E volta lá a primeira frase que eu disse no início do texto, no início dessa ministração: intimidade. Coragem. Coração servo. Fala de intimidade. Eu só obedeço aquilo que eu conheço. Eu só obedeço aquilo que faz parte de mim. Incrível, irmãos, que enquanto ela jejuava no palácio, Amã construía uma forca para Mardoqueu. E Deus preparava a insônia do rei para exaltar Mardoqueu. Pare de chorar, pare de se lamentar. O Senhor está preparando o momento certo para te honrar, para te levantar, para entregar a tua vitória. E eu ouso dizer, sonhando como reino, está muito próximo a chegada da nossa vitória. Pode ser que eu seja uma grande sonhadora, sim, mas nesta manhã eu ouso sonhar, embasada na palavra de Deus, que o tempo melhores virão, dias melhores virão para mim, para você, para a nossa nação. Oh, aleluia! E a última lição que eu tirei de tudo que nós estudamos nesse trimestre: silêncio é uma arma poderosa. Esther usou as palavras no momento certo. Provérbios 18:21 diz: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as palavras. Da sua boca sai vida, da sua boca sai destruição. Comece a usar bem as palavras. E aqui Esther nos dá um exemplo poderoso: silêncio. Não conte, não espalhe. Use o momento certo para falar. Use a estratégia do silêncio, irmãos, como uma arma poderosa. Aprenda a falar no momento certo e no lugar adequado. Esther preparou todo um ambiente para que ela pudesse pedir o que ela queria. E a mão do Senhor esteve com ela. Anota essa frase para você. A mão do Senhor se move invisivelmente, e no invisível Ele executa o seu plano soberano.
Nós estamos aqui agora e às vezes pensando, Deus não está me ouvindo. Eu vou te dizer, a mão do Senhor se move no invisível. Ela se move. Essa lição, irmãos, todo trimestre nos ensinou o seguinte. E eu quero usar uma exposição de Charles Shindon, no livro que ele faz sobre Esther. Quando tudo parece perdido, não está. Eu já quero convidar as meninas para ficarem aqui para a gente louvar. Todavia eu me alegrarei. Quando tudo parece perdido, irmãos, não está. Mardoqueu dormia, Amã construía uma forca, fazia um plano, e Deus revelava o plano dele durante a insônia do rei. Quando ninguém está notando, Deus te nota. Sabe por quê? É nesse momento que nós vemos o agir de Deus. Deus pega a insônia do rei para fazer com que a honra fosse levada a Mardoqueu. Quando tudo parece bem para os nossos inimigos, tenha certeza, Deus não está. Quando tudo parece bem para o levante que você está vivendo, tenha certeza, não está. Deus já arranjou um plano para humilhar os nossos inimigos e honrar a cada um de nós. Quando nada parece justo, Deus é justo. Deus usa a própria arma forjada contra Mardoqueu para aniquilar os inimigos e proteger o seu povo. E aí Deus procura homens e mulheres com um coração servo. Você tem esse coração servo? Você tem esse coração servo? Você consegue louvar ao Senhor, adorar ao Senhor em meio ao levante? Você pode estar dizendo, irmã Alessandra, eu tenho sofrido, Deus tem levado pessoas queridas à minha volta. Deixa eu te dizer, era o tempo dele. Ninguém vai antes do tempo premeditado pelo Senhor. Esther, cheia de sua convicção de que Deus é Deus e não deixaria seu povo só, ousou ser uma serva de coragem. Eu quero te convidar neste momento a viver o propósito de Deus e o seu chamado através da adoração. O mundo pode estar levantando todos os planos contra a sua vida, mas eu quero te dizer, nós ainda vamos continuar adorando ao Senhor Jesus. Aleluia. Vamos, meninas, adorar.